A paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Deus seja louvado por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Seja bem-vindo você que está chegando agora, curta, se inscreva e venha participar conosco deste projeto. Seja mais um leitor assíduo da Palavra de Deus. Faça da Palavra de Deus o seu devocional diário, porque esse é o nosso propósito, que você esteja em contato com as verdades da palavra do seu Criador, dia após dia, nos mergulhando para conhecer, para nos alimentar, porque bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia. Deus abençoe você. Agora, nesse momento, estaremos fazendo a nossa leitura de hoje, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulos 25, 26 e 27. Vamos lá então, irmãos, no nosso momento de leitura. Espero que todos estejam bem animados. Ninguém vacilando na leitura, em nome de Jesus, ok? Então vamos lá? Vamos pegar a nossa Bíblia, ela, nossa espada flamejante, essa palavra preciosa que o Senhor usou para vencer o inimigo. Assim somos nós, irmãos. Nós vamos vencer o inimigo com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos então, 1 Crônicas, capítulo 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigir os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus acompanhados por músicas de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Ramonte Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Deus deu a Emã o profeta do rei esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o seu pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus o Senhor eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. José, da família de Asaf, Gedalias, Zacur, Zeri, Netanias, Buquias, Jezarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maaziote,
Romantiezer. 1 Crônicas, capítulo 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos, eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Zacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi o pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. No grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladão, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicri.
e Zicri foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Estes presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Quinaías e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebrom. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebrom. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebrom e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebrom. Entre os parentes de Jereías, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Eles, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. 10º mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicri. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel.
Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Adiel. Depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas: Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo: Esri, filho de Quelube. Plantações de uva: Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho: Zabdi, da cidade de Sefão. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá: Baal-Anã, de Gedera. Depósitos de azeite: Joás. Gado que pastasse na planície de Sarom: Sitrai, da cidade de Sarom. Gado que pastava nos vales: Safate, filho de Adlai. Camelos: Obil, que era ismaelita. Jumentas: Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras: Jaziz, que era da tribo Agarita. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Amém, irmãos. Aqui então nós concluímos a nossa leitura de hoje, o nosso plano de leitura de hoje. É tão lindo ver toda a organização, né? Eu acho muito interessante isso. Eu me lembro, né, de estar trabalhando na secretaria da igreja, onde cada cargo, cada departamento tinha um irmão responsável. E isso é lindo de ver que nós nos inspiramos na palavra de Deus para estar organizando todo o serviço na casa do Senhor. Isso é maravilhoso saber que cada um é importante no reino de Deus, assim como cada um mencionado aqui era importante no reino de Davi. Tinham posições privilegiadas e posições tanto de servir no templo de adoração ao Senhor, como nas propriedades do rei, em todo o reino de Davi. Nós louvamos a Deus, porque tudo com ordem e com decência funciona para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor nos encha da sua graça, da sua paz neste dia e esteja conosco e nos ensine a estar colocando cada coisa no seu devido lugar, a estar nos direcionando com sabedoria para servir ao Senhor. Amém? Oh, irmãos, nós precisamos disso, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada.
Precisamos sempre da sua orientação, da sua sabedoria. E ele mesmo diz em sua palavra que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Assim como pediu Davi, assim como pediu Salomão. E Salomão foi um exemplo do homem mais sábio. Antes dele, nem depois houve homem mais sábio que ele. Então, Deus nos abençoe, Deus nos enche da sua graça, da sua paz e fique conosco neste dia. Amém, irmãos? E até amanhã, se assim Deus permitir. Deixe os seus comentários aqui embaixo e Deus abençoe sua vida. Vamos semear o amor uns pelos outros. Vamos dar uma palavra de incentivo para cada um continuar neste propósito abençoado de ler a palavra do Senhor. Amém, irmãos? A paz, então. Fiquem com Deus até amanhã.